Já estamos de volta com Hora Geral nessa quarta-feira. Estou conversando com minha amiga psicóloga Márcia Atic. Bom, a Márcia escreve para o Expresso, está nos programas da Santa Cecília, está em programa de rádio. Eu não sei como ela consegue separar o dia, mas tudo isso ela faz com muito carinho, com muito prazer, né, e dedicação. Mas logo nos minutos finais do programa ela vai deixar o site e um telefone para que você possa manter contato. Vamos tentar responder as perguntas, quer dizer, Com você certeza. responder? A Vanessa Lima de Mongaguá, se fosse um filho ou uma filha sua, com relacionamento pessoa do mesmo sexo, como que a senhora reagiria? Que seria você. Muito bem colocado, Vanessa. Quando eu digo que foge do normal também, eu estou falando que tem a ver com minoria. Eu também sou formada como educação, como pessoa, nessa mesma sociedade. Sem dúvida haveria um estranhamento e hoje, convivendo há 25 anos, trabalhando nessa área, eu te digo com sinceridade, o estranhamento seria pela dor que aquele filho possa sofrer por conta desse nosso pensamento, de que aquilo não é normal. Então, alguns sonhos, alguns projetos que eu fiz, porque isso é interessante falar, viu, Vanessa e... É Vanessa, né? Vanessa, isso. Quando nós gestamos um filho, sem querer, nós construímos a história que nós queremos para este filho na cabeça da gente. Aí o filho, de repente, tem uma orientação sexual diferente daquela que o meu sonho... Não foi isso que eu sonhei. Não foi... Vai ter um baque? Vai ter. Mas nós temos que nos adaptar, porque este é o momento do verdadeiro amor maternal ou paternal, porque é do acolhimento do filho na sua dor. Porque não é fácil pertencer à minoria. Ao mesmo tempo, só traçando um paralelo, às vezes o homem, o rapaz foi preso porque ele roubou, furtou, e a mãe está sempre do lado dele, por exemplo. Não vai prender meu filho, eu amo meu filho. Apesar de criticar... do erro que ele teve, ou seja, do erro que ele cometeu, do ato ilícito, que não é com relação ao ato dele ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Mas a mãe nunca vai negar. Mas é muito interessante essa questão, porque me leva a comentar coisas que eu escuto. Eles falam o seguinte: eu sou hostilizado na rua, e tem agressão homofóbica. Se não tem agressão da lâmpada, igual da Paulista, tem a do olhar. Aí eu volto para casa chorando, porque eu fui humilhado. Aí eu escuto em casa, bem feito, quem mandou você ser assim? Mais uma saraivada, exata, né? Daquela pessoa, ou daquele ambiente, ou daquele núcleo que tem que amparar. Porque é difícil amparar. Hoje, mais do que nunca, tenho recebido, é muito comum, viu, Vanessa, as famílias virem para trabalhar essa aceitação. A Edith Modesto é uma mãe que escreveu um livro e trabalha muito nessa área de trabalhar, de cuidar das famílias para aceitarem seus filhos. Ela hoje totalmente integrada nesse universo, mas ela conta no livro dela, uma mulher muito culta, professora, PhD em várias, se eu não me engano, em antropologia, ela levou 5 anos para aceitar o filho dela homossexual. Fazer toda uma mudança naquilo que ela tinha construído para o filho. Então, o que eu estou dizendo que não é fácil? Claro que não é, porque a gente faz um script, mas é necessário. E eu acho que é o ponto primordial de se trabalhar o adolescente gay ou adolescente lésbica. É a recepção, o acolhimento dentro da família. Márcia, tem várias perguntas. A Kátia Medeiros gostaria de saber se a senhora e o Douglas acreditam em Deus. Se acreditam, por que não falam a opinião dele sobre o tema? Ou seja, o que é a doutrina, o que Deus... Eu acredito em Deus, sou católica, não tenho, agora sim, de imediato, não tenho condição de te dar, reproduzir palavras em que Deus, aliás, que Deus aceitava todas as pessoas como elas são. E nós estamos falando de como a pessoa é, nós não estamos falando de uma escolha. Eu escolhi ser assim, eu tenho opção, tanto é que opção sexual não existe.
Porque muitos ainda falam, se eu pudesse escolher, eu não escolheria ser homossexual por conta da dor, do sofrimento, da rejeição, da luta. Então, eu acho que tem aí toda uma outra embasamento que não é de Deus, é de determinadas religiões. Você sabe que, inclusive, a religião católica, tem uma igreja em São Paulo, eu não vou, porque em que tem um núcleo de acolhimento, missas específicas por padres gays. Isso tem na Igreja Católica e também tem na Igreja Evangélica. Tem na Evangélica, eu não tenho conhecimento. Tem. Por quê? Porque na Igreja Católica se define como certo o celibato, independente de qual orientação sexual. Essa discussão envolvendo religião é muito tema complexa, muito tenso, exatamente. E a gente ficaria Mas aqui eu sei que discutindo. tem muitos estudiosos que levantam passagens bíblicas onde Jesus iguala os seres, independente da sua orientação sexual. Eu não tenho conhecimento delas aqui. A gente pode convidar um teólogo para tentar explicar ao nosso telespectador. Márcia, o Reginaldo Dias de Praia Grande tem um filho homossexual e converso muito com ele. A meu respeito e meu amor por ele continua o mesmo. Um exemplo. Quer dizer, e a coragem dele ligar e ele falar. Mas sabe, Reginaldo, acho que faltam esses testemunhos. Porque tem o testemunho da rejeição, tem o da crítica e o da aceitação. Uma vez uma mãe falou assim para mim, Márcia, vejam bem, eu não estou fazendo apologia, eu só estou contando o outro lado da história que eu convivo, apesar de não ter filhos homossexuais. Ela falou para mim, uma mulher muito socialmente bem colocada, que ela, quando soube que tinha um filho homossexual, foi muito difícil. Diz ela, na época, que o marido, inclusive, ficou mal e acabou morrendo, consequência daquela tristeza, do desgosto. E esse filho acabou indo embora para o exterior. E ela falou, hoje que eu estou idosa, o único filho com o qual eu posso contar é esse. Não estou dizendo que é um filho melhor do que os outros, não, mas eu estou dizendo que é um bom filho, independente dele. É o que retrata o final da novela. Né, o amor à vida. Foi mais ou menos isso. Tem mais perguntas aqui pelo 3041-6777. Estamos conversando com a Márcia Atic, ela que é psicóloga aqui no Hora Geral, um tema importante. A Kátia Medeiros gostaria de... Bom, essa aí a Kátia a gente já acabou respondendo, né? Tem aqui outra pergunta também que já foi respondida do Reginaldo. Deixa eu ver outra pergunta aqui para que a gente possa otimizar o tempo e passar todas as perguntas. A Luísa Dias de Bertioga, Márcia, o que a senhora acha sobre adoção de filhos por um casal homossexual? É a mesma coisa que eu acho da adoção de filhos por um casal hétero. Porque acho que a pergunta vem no seguinte, será que um casal homossexual adotando uma criança, essa criança vai ser, ou essa vai ser homossexual? O homossexual nasceu num casal heterossexual. Mas a discussão é essa. Hoje, a gente observa também, não tem esse número, que o maior número de adoção acaba partindo por pessoas homossexuais. Eu não sei se é o maior, mas eu acho que é lícito, principalmente num país como o nosso, de tanta desigualdade, de tanto abandono, de tanta irresponsabilidade, no sentido da gravidez não planejada, que existam pessoas com amor para dar, e é um grupo também com condições financeiras, com conhecimento intelectual, que provavelmente vão educar esse filho muito bem. Márcia, o que você observa daqui a alguns anos? O que pode mais acontecer na nossa sociedade que hoje você diria, não, hoje a gente não discute isso ainda, mas com certeza irá acontecer? Eu vou fazer uma observação antes, porque ainda se associa homossexualidade com promiscuidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se há 50 anos atrás era promíscuo, era por conta da repressão. Hoje, essa liberdade está trazendo isso muito mais próximo de nós. O que será que a gente espera da sociedade? Talvez uma volta de valores. Eu não colocaria nessa questão, acho que as liberdades já conquistamos todas. Mas uma volta de valores, e valores afetivos.
Você acha que o segredo é a afetividade? Afetividade, porque afeto envolve respeito pelo outro. Aquilo lá que está na Bíblia, não faça para o outro aquilo que você não quer para você mesmo. Nós estamos levando isso ao pé da letra? Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Mas estamos perdendo tempo, entre aspas, criticando quem tem uma orientação sexual diferente da nossa. E que muitas vezes você vê essas referências que nós sentimos falta delas com os homossexuais, isso nessa discussão atual. O exemplo que nós demos de pais, né? A novela quis passar isso, eu acho. Esse afeto, tantos idosos abandonados. De repente, aliás, uma colega sua, jornalista, uma vez me pediu se eu conhecia um filho homem que cuidava dos pais idosos. Para uma reportagem, algum dia, ou de pai ou da mãe, ficamos pesquisando, aí no fim ela achou por conta dela. Eram todos homossexuais. Estou falando que é melhor do que o filho hétero? Não estou. Mas tem uma disposição, de repente, até como dívida. Pai ou mãe me aceitou como eu era, então, vou te devolver. Exatamente. Muito rápido, que estamos quase chegando no final. Jerônimo Reis, do Guarujá, conforme pergunta anterior, quem a criança deve ter como referência? A mãe? A criança ter como referência a mãe? Nessa formação... Queria que você fosse rápida, que tem mais perguntas. A referência não depende mais da convivência, porque a referência masculina ou feminina vem de dentro. Isso que eu estou falando que no primeiro mundo, a educação já está eliminando o modelo, está deixando que a referência venha naturalmente da criança. Janaína de Cubatão, ligou no 3041-6777. A senhora acha que chegará um dia que uma mulher grávida gostaria que seu filho... Aí está faltando a complementação da pergunta. Ou talvez fosse homossexual, talvez ela queira dizer isso. Eu acho que assim, da mesma maneira que eu não posso mais fazer o script do meu filho vai ser um moreno, bonito, vai casar, vai ter filho, vai me dar, eu não posso fazer. Deixar as coisas acontecerem naturalmente e nos adaptarmos às mudanças e aos acontecimentos da vida. Em outras palavras, há um bom tempo atrás, o pai fala assim, tem que estudar, moleque, eu quero que você seja médico. Ou seja, ela imposto a condição de que o meu filho tinha que ser médico. E muitas vezes não foi dada a opção para ele. O que você quer, filho? Você quer ser engenheiro? Você quer ser jornalista? Entendeu? Você percebe que quando o pai libera na educação, acompanhando... Sim, não é liberar por liberar e fechar os olhos. Exatamente. Esse pai também vai evoluindo. O que nós aprendemos com os jovens... Concordo. É muito importante. Senão nós estaríamos lá atrás, retrógrados. Aquele discurso do conflito de gerações. Hoje, avós e netos, pais e filhos, dividem o mesmo filme, o mesmo interesse por um programa humorístico. Eu acho isso muito bom. Isso é muito bom. Uma evolução. Aproximação. Não há mais barreiras entre as pessoas. Tem mais perguntas? Não tem? Estamos chegando no final do Hora Geral. Márcia, a gente ficaria aqui mais uma hora conversando. Eu queria que você deixasse o teu site, um telefone, para de repente, se o telespectador quiser manter um contato, o site? O site é Marciatic, www.marciatic.com.br, lá tem um contato e eu tenho a coluna no jornal Expresso, que também eu aceito as perguntas e respondo pelo jornal. E tem o Facebook, o que mais que nós temos? E tem o blog da Tribuna, que está muito legal. É o blog, você entra no site da Tribuna, é direto ao ponto. E você, muitos questionamentos com relação a esse tema? Bastante, bastante. Principalmente de homens já questionando essa obrigação da masculinidade a ferro e fogo. Por que eu, homem, não posso ser sensível? E você sabe que isso, se a gente parar para pensar muito rapidamente, nasceu, é macho. Sim, e se fosse mulher? Porque nada contra, eu sei que é um filho, mas o homem ele faz questão de provar... Ainda aquele resíduo que nós estamos perdendo. Eu acho que essa discussão num programa desse vai quebrando esses paradigmas de que o homem ainda é o cabeça da sociedade. Márcia, chegamos ao final e hoje tem rodado no Campeonato Paulista, Corinthians e Bragantino em Bragança Paulista. O Santos joga amanhã com o Linense em Lins. Às 16h tem reapresentação. Muito obrigado, minha amiga Marciatic. Um abraço assim forte para você que acompanhou a Hora Geral. Amanhã de volta às 7 da manhã. Tchau.